Shalom, igreja. Shalom, família bendita do Senhor. Vamos para mais um dia que os céus estão iluminados, mais um dia que o sol está aí para aquecer a semente, mais um dia que o sol está aí para aquecer as águas e fazer evaporar e formar essas nuvens maravilhosas que vão regar as árvores lá no alto da montanha. Mais um dia que Deus proporciona essa prosperidade, mais um dia que Deus promove um ciclo de chuva para a gente ter a possibilidade de ver uma semente regada, em pouco tempo ela brotar. É o ciclo da vida. Mais um dia de gratidão por coisas simples, mais um dia de ação de graça, mais um dia de enxergar as boas obras do Senhor, mais um dia que se inicia e já estamos já na primavera e os pássaros já começam a cantar mais cedo, as coisas já começam mais animadas na natureza. Então, feito isso, esse momento de entendimento e gratidão ao Senhor pela chuva, pelo sol, por tudo, pelos seus olhos abertos, pelos seus ouvidos prontos para ouvir. Imagine viver em silêncio absoluto. Você vê as pessoas falando, gesticulando e você não ouve nada. Você só tem que ler os lábios, olhando para a boca da pessoa para entender o que ela está falando. Imagine esse mundo de silêncio, sem você nunca ter ouvido o som das ondas do mar, o canto dos pássaros. Certa vez um pregador relatou que foi almoçar com um missionário que tinha saído da cadeia depois de passar 15 anos na cadeia. E nessa primeira refeição, esse homem começou a chorar copiosamente. Ele falou: mas por que você está chorando? O que aconteceu? Assim, de uma hora para outra, você está chorando? E ele apontou para uma criança chorando. Na cadeia não tem som de criança chorando. Olha que maravilha! Sabe aquela criança que chora na igreja durante o culto, que você acha que está incomodando? Que você se sente incomodado com aquele choro ali? Pois é, aquele choro ali é a alegria de um pai que passou pela esterilidade durante talvez anos e anos. Aquele choro ali é a alegria de uma mãe que tinha um decreto de esterilidade, mas Deus abriu aquela madre. Aquele choro ali, ele enche o ambiente com a renovação da espécie humana, o milagre da vida que saiu de um ventre, de uma semente, da aliança entre um homem e uma mulher, um decreto do Senhor. Enchei a terra, multiplicai-vos. Então, agradeça pelos seus ouvidos e proteja os seus ouvidos. Proteja os seus ouvidos das notícias ruins, das tendências ruins, das coisas horrorosas, dos planos daqueles que maquinam mal. Você não tem que saber dos planos daquele que maquinam mal. Você tem que saber os planos do Criador. Você tem que ouvir as boas novas do Evangelho e da salvação e saber que o povo de Israel, Isaac e Jacó, 3 gerações, e ali vem os desdobramentos, Aí dali vem José no Egito, que salva o povo, preserva a vida deles. Lá na frente vem Moisés, que tira o povo do Egito. Depois vem Josué, que liberta o povo. Vem Samuel, que estabelece um reino.
E ali vários reis e vários profetas e todo mundo falando, e desde o Éden teve que ser morto um cordeiro para cobrir a nudez e a vergonha e o pecado de Adão. E todos esses séculos, esses milhares de anos, mais de 3.000 anos, mais de 3.700 anos, apontando para um cordeiro que viria. Mais de 3.700 anos as pessoas esperando, e você está aqui mais de 2.000 anos depois que o cordeiro foi morto e sacrificado, e você está salvo. Basta você crer na mensagem que Jesus é o cordeiro, Jesus é a rocha da qual flui a água, Jesus é o maná, é o pão que caiu do céu, Ele é a luz do mundo. E você está ouvindo essa mensagem. Então, bom dia para você que está ouvindo essa mensagem. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está ouvindo, mas agradeça ao Senhor por isso, porque você está ouvindo. Então, empreste os seus ouvidos às boas novas. E se você também está vendo todas essas cores na sua retina, né? O verde da grama, das árvores, o cinza do céu, das nuvens. Se você está vendo todas as cores aí, então você agradeça ao Senhor por essa dádiva. E assim como uma arma na mão do policial, na mão de quem é do bem, pode prover segurança para as pessoas, pode prover caça na mão de um caçador, e pode impedir uma pessoa do mal de perpetuar fazendo mal, os seus olhos também podem te dar vida e podem te dar morte. Então agradeça a Deus pelos seus olhos, mas use bem os seus olhos. Use bem os seus olhos. Também, da mesma forma que você seleciona o que o seu ouvido pode ouvir, isso está incluído no livre-arbítrio, selecione também o que os seus olhos vão ver. Antigamente tinha uma musiquinha na igreja, né? Cuidado o olhinho com o que vê, cuidado com a boquinha com o que fala, cuidado o ouvidinho com o que ouve, cuidado o olhinho com o que vê. O que você anda olhando? Do que você anda falando? Certa vez eu gravei uma palestra inteira, uma aula inteira, que veio primeiro para mim sobre Lashon Hará, ou seja, a boca, a boca maldita, entendeu? Cuidado. Salmos fala muito sobre os lábios, Jesus fala sobre a sua boca, Tiago fala sobre a língua, um pequeno membro que é como o leme de um navio, pode mudar o curso da sua vida. Uma palavra maldita na hora errada, você destrói um casamento, você destrói a vida de um filho, de uma filha, você arrebenta com tudo. Então, cuidado com a sua boca. A Bíblia fala da murmuração, né, que manteve o povo no cativeiro durante muitos anos, 40 anos, né? O povo, vou ligar o ar, tá quente, estou suando. Então cuidado com o que você fala. Você pode ser aprisionado pela sua língua. Crie uma visão na sua mente agora de você falando alguma coisa e essa língua saindo igual uma corda assim, ó, enrolando em volta do teu olho, entrando num ouvido, saindo no outro. Imagina isso. E ela entra por um ouvido, sai do outro e enrola ao redor do seu corpo como uma cobra sucuri que sufoca e mata a sua vítima. E enrola o seu corpo, enrola todo o seu braço grudado assim junto do seu corpo. Aproveita e enrola suas mãos aqui, você fica ali, ó, de mãos atadas, e essa língua continua crescendo e enrola
até o seu pé, para você não poder se mover. Sabe qual a visão que Deus está me dando a partir disso? Idolatria. Idolatria. Eu não tinha pensado nisso, mas isso é idolatria. Isso acontece com pessoas que idolatram a si mesmas, ou tem alguém como ídolo, ou alguma coisa como ídolo. Porque o sentido de idolatria é muito grande, é aquilo que você põe a confiança. De repente você põe a tua confiança na sua própria autodefesa. De repente você coloca a sua confiança na sua... Não sei que você coloca a sua confiança. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Teve uma alteração no trânsito aqui. Como é que faz agora? Bom dia, como é que faz para acessar a vila? Como é que eu faço para acessar a vila agora? Não, vai ter que voltar por lá vai ter um pé direcionando o senhor. Ou lá ou por Sulacap também, né? Tá bom, obrigado. Valeu. Então, a situação é essa. Então proteja os seus lábios, viu aí? Minha boca, meus lábios serviram para eu fazer uma pergunta e ser respondido. Para ser respondido, eu fui respondido, fui orientado. Então oro para que profeticamente os seus lábios sirvam para você orar, perguntar a direção ao Senhor, e que a boca do Senhor te responda. Mas a boca do Senhor também pode responder a você por pessoas instruídas. A boca do Senhor pode responder a você através dos seus irmãos. Lembre que estamos todos conectados, né? Então, que você possa acessar o Senhor, que a sua boca esteja abençoada, que você possa também, vamos falar das suas narinas, que você possa subir quando você ora como incenso para as narinas, porque o Senhor, Ele não te ouve quando você entra no seu quarto, Ele te vê quando você entra no seu quarto. E assim como Deus falou para Samuel, Ele sonda e conhece o seu coração. Deus sente o cheiro da sua lágrima. Que eu ganhei um livro uma vez de uma irmã Patrícia, sobre oração, sobre lágrima, e ali tem uma frase que me impactou. As lágrimas são uma forma líquida de oração. Então que você possa liberar suas orações na forma líquida. Mas precisa chorar, Marcelo? Quando você chora, você lava os seus olhos. A lágrima é um sinal de que você por dentro entrou em compaixão, ou entrou numa profunda tristeza, numa profunda angústia. A Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltam colhendo os seus feixes. Obrigado, Espírito Santo, por essa lembrança. Então, semeie com suas lágrimas. Quando você ora alguma coisa muito racionalmente, você normalmente está pedindo coisas que estão alinhadas com a sua razão. Ontem eu fui surpreendido por uma pergunta a respeito de Deus e livre-arbítrio, e a pessoa dizia que Deus não nos dá livre-arbítrio. Realmente, para algumas coisas não. Você não escolhe o sexo que você nasceu, você não escolhe os seus pais, você não escolhe algumas coisas. Mas se isso for escolhido para você, por você, Deus tem planos de bem e não de mal. E aquele que age conforme a sua natureza é beneficiado por ela. Aquele que está debaixo da vontade do Senhor e vive conforme a vontade dele, ele vive bem.
Pensa em José, foi vendido pelos irmãos, foi escravo, foi para a casa de Potifar. Tudo aquilo ali apontava para um propósito. A mulher de Potifar tenta seduzir ele, ele não aceita a sedução, ela mente a seu respeito, o calunia, ele vai parar na cadeia. Na cadeia ele conhece o padeiro, conhece o copeiro e tal, e revela o sonho deles, e eles são libertos. E um dia lá na frente, o copeiro ou o padeiro, um desses dois fala para Faraó: olha, é o copeiro, tem um homem na cadeia que revela esse sonho aí. E aí José revela o sonho do Faraó, é estabelecido governador. Vamos encurtar a história, e ele salva a casa de Israel. Então as coisas são para um propósito. Paulo estudou profundamente aos pés de Gamaliel, foi criado na mais alta sabedoria para ser um fariseu absoluto e depois ter toda a autoridade de quem conhece a lei, um mestre, um doutor da lei, falando: não, todas as minhas convicções caíram porque eu conheci Jesus, o Cordeiro de Deus, o enviado do Senhor, o Filho de Deus, o Cristo vivo, o Messias, o Libertador, alguém que fala com autoridade de quem conhece. Então Paulo viveu toda a sua sabedoria para poder cair toda a sua racionalidade perante a sobrenaturalidade de Jesus. Paulo foi apedrejado, Paulo foi parar na cadeia, e isso era boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ele. Na cadeia ele converteu todo mundo, escreveu carta para todo mundo, teve tempo para fazer tudo. E aí às vezes a gente fica reclamando: mas eu estou muito ocupado, estou cheio de pressões, estou com isso, estou aquilo. Cara, da cadeia, Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho. Então pregue o evangelho, aproveite o seu tempo. Então tudo aponta para isso. Paulo foi açoitado, Paulo estava indo orar, e na cadeia ele orou e adorou o Senhor, ele cantava louvores. Então use sua boca para adorar e não para murmurar, não para falar: mas o Brasil tá assim, o mundo tá assado, e as elites globais mundiais, o apocalipse, a besta, fulano é a besta. Gente, olha só, eu tô com quase 50 anos, eu já vi besta pra caramba. O Gorbachev já foi a besta, todo mundo já foi a besta, até o Papa João Paulo II era besta, todo mundo era besta. Cada hora alguém acha uma besta. Eu acho que esse pessoal que acha besta, que são os verdadeiros, me perdoe, são verdadeiros abestados. O que é uma besta? Uma besta, gente, o que é uma besta? É aquele que se acha acima de Deus, é aquele que quer se colocar como Deus. Para com isso, só Deus sabe a hora e o momento. E pare para refletir nisso, não se sinta ofendido. Entenda que Jesus falou uma regra simples. Quando você vai vir Jesus, faz o seguinte: ninguém sabe o dia nem a hora. Então você faz o seguinte: é candeia acesa e reservatório de óleo na botija. É vigilante, porque você não sabe a hora que o patrão vai chegar. Então fica acordado, fica vigilante e fica trabalhando. A hora que ele chegar vai te encontrar pregando o evangelho. A hora que vai te encontrar a tua língua minando o óleo e não enrolando no teu corpo. Vai encontrar você louvando e adorando e não murmurando. Então proteja a sua boca, proteja os seus olhos, proteja seus ouvidos, que as tuas palavras e as tuas lágrimas subam como um aroma perfumado às narinas do Senhor. Se alguém te feriu, não se iluda. O Senhor, ele vai sentir o cheiro do teu sangue. Ele falou lá: o sangue do teu irmão Abel, Caim, está clamando da terra. O teu sangue vai clamar da terra, o sangue do justo. Se alguém te feriu, deixe que do Senhor é a vingança. Então relaxe,
Descanse, como eu falei no vídeo passado. Descanse no Senhor em espírito e em verdade. Eu sei que existe ação. Eu sei que existe ação. A oração tem a ver com ação. Você ora, escuta e põe em prática aquilo que Deus falou para você. E o que Deus falou para você é descansar, é obedecer. Então obedece, pega o evangelho, faz o teu trabalho, coloca a tua semente na terra. Das sementes que vem para sua mão, você abençoa com a 10ª parte. Entendeu? Então seja obediente, seja abençoador, seja transbordante. Seja uma pessoa que transborda não só de sementes, de dinheiro, transborde de ouvir uma pessoa com problema, transborde em liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa, transborde no seu tempo, tira um tempo para ouvir, ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, servir as pessoas, servir principalmente os da sua casa. Você, marido, transborde lavando uma louça para sua esposa, né? Transborde trazendo uma rosinha para ela, se a linguagem dela é presente, se ela costuma te presentear. Mesmo que você não seja uma pessoa que gosta de presentear, como eu não sou, não gosto nem de presentear, nem ligo para receber presente. Mas vai lá e compra uma florzinha para ela, escreve um cartãozinho para ela. Se ela é de serviço, se ela não... vai lá e lava uma loucinha com ela, ajuda ela em alguma coisa, né? Quando ela chegar do trabalho, já vai ou do cabeleireiro, paga um cabeleireiro para ela, um manicure para ela, que ela encontre o quê? Que ela encontre o quê? Uma louça lavada, o teu filho já de banho tomado, vocês dois lá assistindo um desenho juntos. Transborde tempo na vida do seu filho também. Vai lá assistir um desenho com ele, vai andar de bicicleta com ele, vai jogar bola com ele na pracinha, vai levar ele para escorregar, não escorrega. Seus filhos são mais velhos, leva eles no cinema, leva eles para praia, vai bater papo, vai ouvir o que eles estão falando. Pelo que eles estão falando, você vai entender com quem eles estão convivendo, o que eles estão pensando, o que eles estão assistindo. E você vai direcionar a sua casa e abençoar a sua casa. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, sua própria casa? Não adianta. Então, queridão, família bendita do Senhor, vamos louvar ao Senhor pela nossa boca. Vamos agradecer porque a gente está vivo. E com essa vida a gente vai prestar conta. A Bíblia fala que a gente vai dar conta de cada palavra liberada pela nossa boca. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente... Tome cuidado também onde você bota o nariz. Tem muita gente que bota o nariz no lugar onde não é devido. Eu sei que é difícil se livrar do vício, foi muito difícil se livrar do cigarro. Nunca tive problema com bebida, mas eu convivi com irmãos que tiveram muita dificuldade de se livrar de um pó branco que eles enfiavam para dentro do nariz. Inclusive conheço também um pastor que, na época que esse pó branco não se enfiava pelo nariz, colocava numa colher, misturava com água, esquentava com um isqueiro, jogava numa seringa e espetava para dentro da veia. Esse homem, por compartilhar seringa com os outros, adquiriu aquela doença que você sabe qual é, síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS. E ele era um homem totalmente do mundo, sexo, drogas e tudo de errado. O que aconteceu? Já para escapar da morte, foi para Bahia, na casa de uma tia crente, que já devia aos traficantes aqui do Rio de Janeiro. Chegando lá, foi para a igreja, recebeu uma palavra profética, foi curado. E hoje é um pregador do evangelho. Posso até dizer o nome, porque eu só estou falando bem dele. Só estou falando bem do Senhor e das coisas que o Senhor fez na vida dele. Entendeu?
Deus curou um homem chamado Clóvis. E ele tem um título de apóstolo Clóvis, e a igreja dele é o Faith Club, Clube da Fé. Então, não estou dizendo nada demais. Então, é uma igreja, é alguém que foi curado, é alguém que tem um chamado profético para agir sobre uma galera, é alguém que tem autoridade sobre as drogas, porque Deus o livrou das drogas. Então Deus livrou das drogas. Então, se você está colocando o nariz, conhece alguém que coloca o nariz onde não é chamado, mande essa mensagem para ela. Porque se Deus curou esse apóstolo para ele ter exercido esse chamado, pode curar esse seu amigo aí que mete o nariz onde não é chamado também, para ganhar almas para o Senhor. E digo mais, ele estava sentado lá no fundo da igreja, levantou uma irmãzinha do coque e mandou a real. Hoje entrou um homem nessa igreja com uma doença ruim no sangue, que tem um vício. Deus está curando ele agora. Colocou um anjo de cada lado e esse anjo está fazendo uma transfusão em todo o sangue dele e ele vai sair daqui curado. E o Clóvis saiu dali, apetite, comendo, ficando forte. Tem 2 exames, tem o dele com a AIDS e tem o dele sem AIDS. Conheço também homens que convivem com HIV até hoje. Casado, Rogério, não vou entrar muito em detalhes. Rogério viveu uma vida de homossexualismo no Rio de Janeiro, adquiriu AIDS e hoje ele é casado e tem filhos, tem uma vida sexual com a esposa. Os filhos dele não têm o HIV, nasceram depois que ele largou o homossexualismo e se casou. A esposa dele não tem HIV e ele às vezes passa muito tempo sem tomar os coquetéis, e Deus tem preservado a vida dele. Ele tem caminhado em confiança e descanso no Senhor. Então, vamos orar por tudo isso e pela coisa principal, o tempo que Deus nos tem dado. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque estamos vivos. Estamos vivos, temos tempo, temos essa possibilidade de servir, temos vida. Pai, todas essas palavras foram escutadas ou lidas nas legendas, ou lidos os meus lábios, e entraram nas mentes. Pai, a tua palavra foi dita: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ouvir tem ligação com a palavra obaldire. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Muitos ouvem, mas não obedecem. Pai, que nós possamos, nós, todos nós, inclusive eu, possamos ouvir essas palavras que são espírito e vida. Ouvir e obedecer. Que nós possamos colocar em prática. E assim como o teu filho tão sábio, Davi, orou, eu oro e peço que os irmãos entrem em concordância. Escreve aí: Senhor, coloca um anjo de guarda na minha boca. Pai, coloca um anjo na nossa boca, um anjo de guarda. Pai, coloca o teu óleo, chorena. Coloca o teu azeite nos nossos ouvidos. Assim como um pastor pega a ovelha pela orelha, gira ela e joga azeite no ouvido, faz isso conosco, Pai. Joga o teu azeite num ouvido, joga o azeite no outro ouvido
proibir a entrada de moscas nos nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra com clareza e que não entrem essas moscas. Você sabe o que significa Beuzebu, meu irmão? Beuzebu é Baal-zebu. Baal é Senhor. Senhor Baal-zebu, o Senhor das moscas. Que Deus nos livre. Senhor, livra-nos dessas moscas que vêm nos nossos ouvidos. Livra-nos da maledicência. Livra-nos da tripla morte. Porque quem fala está matando uma pessoa. Quem fala mal de uma pessoa está matando, está amaldiçoando uma pessoa. Livra-nos de amaldiçoar pessoas, livra-nos de matar essas pessoas, livra-nos de matar também a pessoa que nos ouve falando mal dessas pessoas, porque essa maledicência também contamina a vida dessas pessoas, e livra-nos também de falar mal, porque isso também nos mata. Por isso uma tripla morte. Quando você fala mal, a maledicência, lembra? As coisas que Deus abomina, aquele que gera intriga entre os irmãos. Lembra daquilo que Paulo falou? Não entrarão no reino dos céus os adúlteros, os efeminados, os assassinos, roubadores. Ele vai falando e chega em quem? Maledicentes. Quem diz maledicências não entrará no reino dos céus. Você que acha que tá tudo beleza, porque você não comete pecados tão pesados, não. Eu vou pro céu. Quem vai pro inferno é fulano, que é homossexual, que é pedófilo, que é isso, que é aquilo. Não julgueis para não ser julgados. Cuidado com o que a sua língua emite. Porque o maledicente, ele é tão pecador quanto o ladrão, o roubador. Ele vai entrar na mesma fila. Não, eu sou fiel à minha esposa. Mas você espalha para todo mundo que o Zezinho da esquina, o Zé das Couve, é adúltero, trai a esposa dele. Vai que o Zezinho das Couve se arrepende e larga a mulher adúltera antes da esposa dele descobrir, se converte, começa a servir ao Senhor, e lá na frente ele fala: eu tenho que me livrar desse peso, e chama a esposa, fala: amor, eu te amo, mas eu amo muito mais ao Senhor do que a você. Eu sei que vai doer, mas eu preciso confessar. E ele confessa o seu adultério, e a mulher já tem raízes profundas em Deus. Não inventa de fazer isso se a sua mulher não tem raízes profundas em Deus, e muito menos se você não está preparado, arrependido o suficiente, curado o suficiente para não cometer outro adultério. Porque de repente a sua esposa vai viver à sombra de um fantasma, de uma ferida, desse abandono, desse adultério, vai infernizar a sua vida com essa acusação de adultério, vai cruzar as perninhas para você, e quem sabe resolve até se vingar de você para poder satisfazer a sua vingança, e vá para a cama com aquele que não tem a menor ligação com ela, vai só para se vingar mesmo. Às vezes ela já tem até uma fantasia pronta, às vezes ela já tem até o desejo oculto por alguém, às vezes ela já tem até o assédio, o cara que joga piadinha nela todo dia. Isso vale, inverte também, se você é mulher, tá? Seu marido também tem a mulher que, né, vai todo dia com a roupa provocativa, faz aquele elogio que você não faz, você só reclama do marido, só amaldiçoa a sua casa, só amaldiçoa seus filhos. Mas fica tranquila, tem sempre alguém para elogiar. Nossa, você tá bonito hoje. Nossa, como você está cheiroso, né? Olha, puxa, gostei da sua atitude aquele dia. Puxa, esse trabalho que você fez ficou maravilhoso. Ai, obrigado, tá? Você é tão inteligente. E ela com a língua dela vai só enrolando teu marido.
E ele tá ali resistindo. Cuidado. 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 Chega em casa, dá um beijo na boca da sua esposa. Chega em casa hoje, dá um beijo na boca do seu marido. Para de falar mal dele, para ele e para todo mundo. Sabe, vou falar um segredo para vocês. Sabe o que significa para um homem adúltero uma mulher falando mal do marido? Presa fácil. Presa fácil. Molezinha. Fácil de ser seduzida. Porque o marido não valoriza ela. Ela também já não tá mais nem aí pro marido. Então o que ele faz? Valoriza, elogia. Nossa, como você está linda hoje. Ele repara na unha. Repara na unha. Caramba, que legal. A sua unha está combinando com o seu sapato e sua bolsa. Ela pensa, pô, meu marido nunca, né? Falaria isso. Aí dali a pouco, né? Então elogie a sua esposa. Repare na sua esposa. Repare no seu marido. Elogie. Porque o primeiro pensamento que vai vir na cabeça do seu cônjuge é: poxa, queria que o meu marido fosse assim. Mas depois pode vir, sabe o quê? Queria que essa pessoa que fosse meu cônjuge. Então, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, profetize bênção sobre eles e pare de ouvir porcaria. Então ore ao Senhor. Pai, abençoe nossos lábios, nossas narinas, nossos ouvidos, principalmente abençoa a nossa língua, que da nossa língua mane leite e mel, e a gente abençoe a terra para que a gente possa suceder bem, em nome de Jesus, amém.